Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade aos podcasts das ministrações do 13º aniversário da igreja. Já fizemos o podcast do dia 17, do dia 20, do dia 21, do dia 22 e agora vamos para o do dia 21, agora vamos para o dia, aqui está um erro, 21, 22, acho que é 22, né? Vamos dando continuidade. Depois dou uma ajeitada aqui. É, eu acho que eu botei um a mais, né? Talvez sim. Tudo bem. Você pega o seu podcast. Ai, não vou mexer. Deixa eu ver aqui. Ainda é tempo de voltar para o Senhor. Deixa eu ver aqui. Acho que foi eu quando eu botei aqui no meu. Primeiro foi renda-se a Deus. Ouça o Senhor lhe chamar. Aí bota a sua presença. Ainda é tempo para voltar ao caminho do Senhor, né? Eu acho que faltou aqui o é, dia 21, acho que faltou 20, 21, 22, quarta, quinta, sexta, 23. Liberte-se para viver para Deus. É isso mesmo, dia 23 aqui, não, pastor, prepare-se, não, 22, pastor, você quer 23 é o Bruno. Liberte-se para viver para Deus, é a palavra, né? Então temos aqui quarta, quinta, sexta, sábado, é isso mesmo. Liberte-se. Tenho aqui preparados para encontrar com Deus, teu Criador. Isso aí eu ajusto aqui e eu mando para os irmãos direitinho. Essa aqui eu dou uma ajeitada. Liberte-se. Vamos então à ministração. Se me falha a memória, do sábado. Fizemos da quarta, da quinta, da sexta, é sábado. Né? Eu botei uma mais para caso de emergência. Certo? Liberte-se. O texto é de Êxodo capítulo 9, versículo de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor aqui. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, o meu povo, para que me sirva, que se recusares deixá-lo ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre tudo vai sofrer se o meu povo não for liberto. O Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Deus instrui a Moisés a anunciar ao faraó uma praga. Estamos lendo de Gênesis, né? E claro que você vai estudar as pragas. Eu vou dar só uma introdução. Deus instrui Moisés a anunciar ao faraó que uma praga de pestes, acontece que pestes sobre o gado egípcio, das muitas pestes, uma seria sobre o gado egípcio, que está prestes a acontecer. Mas o gado dos israelitas será poupado, porque eles andavam com Deus. Esta praga, a morte, é claro que você vai falar das outras pragas, tal, e chega nessa. Tá? Esta praga demonstra o poder de Deus sobre a natureza e a distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio, em vida com Deus e vida fora de Deus, em andar com o Espírito Santo, em não andar, escolher o mundo ou escolher a presença de Deus, preferir o pecado ou preferir a santidade. Claro que o texto também revela estas realidades.
Deus instrui a Moisés, então, a ir a Faraó e dizer-lhe que se ele não libertar o povo de Israel, uma praga, no caso dessa praga, das 10 pragas, estou citando uma, aí o pregadora, deixa à vontade, de pestes atingirá o gado do Egito. Deus avisa que a peste afetará apenas o gado egípcio, os animais, incluídos cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A praga não afetará o gado ao povo de Deus, os israelitas, portanto, por causa da proteção divina e da promessa de Deus sobre o seu povo. Deus queria libertar a qualquer custo, né, seu povo das mãos do mal, das mãos personificado na pessoa do faraó do Egito, de Ramsés, chamado II. O Egito estava em colapso pelas pragas. A população afetada pelas manifestações das 10 pragas, estou falando de uma que estava aí, eles gemiam diante da possibilidade de novas pragas. Eles não aguentariam, não suportaria mais uma praga, de forma que alguns do povo começaram a temer a palavra de Deus e a obedecer às orientações dadas pela boca de Deus através do seu servo Moisés. Peste nos animais, úlceras, chuva de pedras arrasaram aquela superpotência da época da antiguidade, de uma forma tão grande que o Egito jamais voltaria a ser uma grande nação novamente depois desse episódio de experimentar a mão poderosa do Senhor. Tudo que o Senhor fizera ganharia notoriedade mundial e todos os povos saberiam quem era Deus, quem era o povo de Israel que servia o Senhor. A verdade do texto é que Deus queria libertar o seu povo. Não é diferente dos nossos dias. Deus continua querendo libertar o povo das mãos do império das trevas do inferno, do diabo, dos demônios, das pragas, para que o mesmo viesse ao deserto, como diz o texto, liberto, adorar o Senhor consoante a vontade do Senhor descrito. Como diz o texto, vai a Faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me sirva e me liberta. Deus quer que adoremos a Ele e só poderemos fazer quando formos libertos. Porque aí o pregador fala, por que muitos ainda não conseguem adorar o Senhor porque não foram libertos? Só por meio da libertação do Senhor eles e elas poderão. E aí o pregador, Deus não nos fez para sermos escravos e presos, algemados, impossibilitados de ser feliz, vivendo diante da presença de Deus. Deus não nos fez para vivermos assim. Deus nos fez para vivermos diante a presença maravilhosa. Foi Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5. Então, não aceite perder essa liberdade. Não se entregue à vida de escravidão. Não deixe o diabo demais. Aí o pregador entra aqui. Muitos hoje perderam a sua liberdade. Estamos falando de liberdade espiritual. E estão presos pelos pecados, pelo inferno, pelas trevas, pelos demônios, pelos espíritos. E o Senhor quer libertá-los. Já enviou Jesus para libertar essas pessoas que desejam ser livres. Como faço, pastor? O que eu preciso fazer? Eu quero sair dessas aí, pregador, né? E libertar. O que eu faço? Primeiro, queira ser livre e liberto, pedindo ao Senhor a sua liberdade. Para eu alcançar liberdade,
Eu preciso querer ser livre, desejar, lutar para eu ser livre. Se eu não luto e não digo para Deus que eu quero ser livre, eu jamais serei livre. Segundo, diga para Deus que você quer lutar contra essas prisões que hoje limitam e tolhe a sua vida e impede que você viva com liberdade. Terceiro, acredite que o Senhor tem o poder para quebrar todas as prisões, todos os grilhões, todas as algemas, todas as cadeias que porventura te aprisionam. Acredite, declare, diga: Deus, eu sei que tu tens poder aí, Pai. Deixa Deus te usar. Por fim, acredite na palavra. O estado de ser escravo só tem a tendência de piorar e agravar a sua vida. Se você continuar como escravo, rejeitando o convite de Deus. Deus deixa claro que a vinda de Jesus a esse mundo foi para desfazer toda a obra do diabo, das trevas, dos demônios. Como diz o livro de 1 Pedro 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isto é, Deus declara a derrota do inferno por meio da aceitação de Jesus. Entregue-se nesse momento, sua vida, ao Senhor Jesus. Acredite na liberdade de Jesus em sua vida. Seja livre diante da presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu já volto em nome de Jesus.